Prezado irmão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa, este é o canal Viva EBD e eu espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus no nome do Senhor Jesus. Voltamos para dar continuidade ao estudo da revista alternativa para esse terceiro trimestre de 2020. O tema principal da revista, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esta semana nós iremos estudar a 11ª lição, e a lição tem como tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O nosso texto áureo se encontra em Hebreus, capítulo 6, versículo 5, parte A, e nos diz: E provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe, embora o nosso estudo esteja baseado também no capítulo 7 de Esdras e capítulo 8 de Neemias, nosso comentarista escolheu o texto que se encontra em Esdras, capítulo 8, versículos de 1 a 12, que fala sobre, que narra ou cita os nomes de algumas pessoas importantes que subiram para Jerusalém com o escriba Esdras. O nosso objetivo geral é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Quero de todo o coração agradecer a você que está voltando ao nosso canal e você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu espero que através desse vídeo eu possa contribuir para a preparação da sua aula que será ministrada no próximo final de semana. Quero também mandar um abraço para alguns irmãos que se inscreveram no nosso canal nesta semana. É o nosso irmão Alcântara Telecom, a nossa irmã Kelly Cristina, o irmão Antônio Júnior, a irmã Beth Belo e também o irmão Wagner Silva. E se você quiser nos ajudar a divulgar o nosso canal, basta que você deixe um like nesse vídeo, que você se inscreva no canal, ative as notificações para receber o aviso de novos vídeos e também compartilhe os nossos vídeos com outros professores que você acredita que serão ajudados nessa tarefa abençoada de ensinar na Escola Bíblica Dominical. Pegue sua caneta, sua revista e vamos juntos à nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: o grande valor do ensino da Palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. A semana passada nós estudamos parcialmente sobre a necessidade que existe de uma igreja estar bem doutrinada a fim de discernir entre o que é certo e o que é errado nas manifestações espirituais, sobretudo em relação ao dom de profetizar. Nesta lição, nós nos dedicaremos mais à questão do ensino da palavra de Deus, da importância que há em ensinar e aprender a palavra de Deus. Gostaria de ler o Salmo 119. Você sabe que o Salmo 119 é um salmo que é o maior capítulo da Bíblia e é um salmo dedicado ao louvor à palavra do Senhor. E lá no versículo 97 e o versículo 98 diz o seguinte: Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. O evangelista Billy Graham disse o seguinte: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Esses textos mostram como o estudo da palavra de Deus é importante na vida do cristão.
Veremos também a preocupação do governo persa em verificar se os judeus estavam vivendo de acordo com a lei de Moisés e como eles enviaram Esdras para pôr em ordem aquilo que precisava em relação à obediência à lei de Deus e também em relação à obediência às leis do reino persa. Nosso comentário da lição estará envolvendo este assunto. O ponto número 1 da nossa lição diz o seguinte: Artaxerxes envia Esdras. O objetivo desse ponto é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. E o tópico número 1 diz o seguinte: os judeus sobre o domínio dos persas. Eu destaco as palavras do comentarista que diz o seguinte: quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. De fato, desde o início do estudo dessa revista, desde a primeira lição, que nós temos percebido que a política dos persas era bem diferente da Babilônia. A política dos persas era muito benevolente e os judeus foram muito favorecidos com essa benevolência persa. Evidentemente, nós cremos e entendemos que o Senhor estava no controle, estava controlando toda a situação, porque cremos que, como diz a palavra, o coração do rei está na mão do Senhor. Segundo o livro Tempos do Antigo Testamento, da CPAD, para os judeus exilados, a queda da Babilônia era o princípio da sua própria reabilitação, e eles consideravam Ciro como o libertador designado por Deus. Essa expectativa ela era com certeza muito forte entre o povo judeu, sobretudo daqueles judeus que conheciam a profecia de Isaías, capítulo 44, versículo 28 e capítulo 45, versículo 1. Lá está escrito o seguinte: que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Capítulo 45, versículo 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Esta profecia foi pronunciada por Isaías cerca de 200 anos antes de Ciro aparecer na história. E de fato, quando Ciro venceu a Babilônia, a partir daí o cativeiro babilônico começou a mudar. A história do povo judeu começou a mudar. O tópico número 2 da nossa lição diz assim: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Segue o comentário da lição. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Segundo o comentário de Moody, esse conhecimento do rei em relação à habilidade que Esdras tinha, provavelmente era porque, ao que parece, Esdras tinha uma posição elevada, uma posição na corte persa, que era correspondente ao secretário de Estado para os negócios dos judeus. Essa informação do comentário Moody, ela é também confirmada pelo comentário Bacon e também pelo Novo Dicionário da Bíblia. Assim, no capítulo 7, versículo 14 de Esdras, nós lemos o seguinte: eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, que era um tipo de suprema corte no reino persa, mando que você, Esdras, vá a Jerusalém e a Judá
para ver se a lei do seu Deus, que ele foi entregue, está sendo obedecida. Eu estou lendo na versão linguagem de hoje. De fato, Esdras era um homem preparadíssimo. A palavra de Deus diz em capítulo 7, versículo 6 de Esdras, diz que ele era escriba hábil na lei de Moisés. Na revista atualizada, está escrito que ele era versado na lei de Moisés. E a NVI traduziu que que ele sabia muito a lei de Moisés. Assim, nós não temos dúvida de que Esdras estava altamente qualificado para aquela missão de restaurar a vida espiritual do povo judeu. O tópico número 3 diz o seguinte: a importante carta que o rei enviou com Esdras. O conteúdo dessa carta está escrito em Esdras capítulo 7, versículo de 12 a 26. E através dessa carta, o rei decretou o seguinte: letra A. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Não apenas judeus que antes do cativeiro moravam na região da Judéia, mas o versículo 13 fala de todo aquele do povo de Israel. E de fato, desde a primeira leva com Zorobabel, nós percebemos que Deus está reunificando o povo de Israel. E nós podemos ler isso em Esdras capítulo 2, versículo 70. A letra B diz o seguinte: os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. As ofertas dadas pelo rei e seus conselheiros eram devido à benevolência da política persa em relação aos povos conquistados que agora estavam voltando às suas terras. E as ofertas voluntárias do povo diz respeito a um costume que os judeus que moravam longe da Palestina tinham de enviar ofertas a Jerusalém por aqueles que estavam indo para a cidade. A letra C diz que os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Isso diz respeito a vasos que não tinham sido levados ainda por Zorobabel e Jesua na primeira leva de judeus do cativeiro para a Babilônia. Na letra D, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. E aí estamos diante de mais um fator muito interessante, resultado da benevolência dos reis persas. Letra E, não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas, mais uma concessão da benevolência do rei. E na letra F, diz que Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras recebeu do rei Artaxerxes e dos seus 7 conselheiros autoridade para administrar tanto questões espirituais quanto questões seculares. O rei mandou que Esdras, inclusive, administrasse punição para aqueles que desobedecessem à lei de Deus ou a lei do rei. Está escrito no versículo 26 o seguinte: todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Então perceba que Esdras ele foi investido de uma autoridade que abrangia não apenas a questão religiosa, mas também a questão secular, como nós falamos hoje. Diante de toda essa concessão, Esdras entendia perfeitamente que Deus estava nesse negócio. E no versículo 27, Esdras louva a Deus que tinha inspirado o rei a fazer isso. Diz assim o versículo 27: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual
está em Jerusalém. Perceba esta frase: moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esse texto nos faz lembrar de uma profecia em Ageu, capítulo 2, versículos 7 e 9. Naquele momento, a construção do templo estava parada e alguns judeus menosprezavam o novo templo quando comparava ele ao templo de Salomão com toda a sua glória. E ali o Senhor disse o seguinte: e encherei de glória essa casa. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o rei Artaxerxes envia, através do povo que veio com Esdras, ouro e prata para ornar a casa do Senhor, está começando a se cumprir essa profecia do profeta Ageu. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ponto 2 da nossa lição. Esdras ensina a palavra ao povo. O objetivo desse ponto é ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. O tópico número 1 diz o seguinte: Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Assim como houve 3 levas de judeus de Jerusalém para a Babilônia, em 605, 597 e 586 a.C., por ocasião do cativeiro babilônico que durou 70 anos, também houve 3 retornos de Babilônia para Jerusalém. Em 538 a.C., o primeiro retorno sob o comando de Zorobabel e Jesua. Em 458, o segundo retorno sob o comando de Esdras. E em 445, Neemias comandou o terceiro retorno de judeu para Jerusalém. Esdras viajou cerca de 1.440 quilômetros. Foi uma viagem de quase 4 meses até chegar a Jerusalém. E o que é interessante é que o rei Artaxerxes ofereceu a Esdras uma escolta de soldados para garantir a segurança durante o trajeto, mas a palavra de Deus diz que Esdras rejeitou e preferiu confiar no Senhor. O tópico número 2 do nosso segundo ponto diz o seguinte: o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Eu entendo que o melhor é dizer que Neemias encontrou-se com Esdras, porque Esdras havia chegado em Jerusalém 13 anos antes de Neemias. Mas o importante é que agora eles estavam juntos, unidos, trabalhando para abençoar o povo de Deus. Neemias liderou a construção da nação. Ele era governador, era o líder político do povo judeu. E Esdras, sendo escriba, sendo sacerdote, era o líder religioso e liderou a renovação espiritual do povo de Israel. Em tudo isso, nós, na verdade, vemos Deus trabalhando, porque é sempre assim. Deus, ele utiliza-se de homens cujos corações estão buscando o aperfeiçoamento da obra de Deus, homens que empregam os seus talentos, as suas habilidades para glorificar o nome do Senhor. Paulo, uma certa vez, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele escreveu o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Que nós possamos estar de mãos dadas, cooperando juntos para o crescimento do reino de Deus, e certamente o nome dele será glorificado. O tópico 3 do segundo ponto diz o seguinte: Esdras ensina a palavra ao povo. E aqui nós destacamos a palavra do nosso comentarista, que diz o seguinte: o povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo
desde a alva até ao meio-dia. Eu não tenho dúvida de que Esdras estava transbordante de alegria naquele momento. Afinal de contas, o texto sagrado diz que ele estava preparado para isso. Esdras capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Este é um dos textos mais conhecidos, não somente do livro de Esdras, mas também da Bíblia inteira. A cena, na verdade, é belíssima, é de encher os olhos, quando nós lemos Neemias capítulo 8, versículo de 1 a 3. Não iremos ler todos, mas iremos ler algumas partes de cada versículo. No versículo 1 diz o seguinte: o povo se ajuntou como um só homem na praça. Ainda no versículo 1 diz: e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Versículo 2 diz que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei. No versículo número 3 diz: e leu no livro diante da praça, desde a alva até ao meio-dia. Quando nós continuamos lendo os capítulos seguintes, nós percebemos que a partir dali houve um grande avivamento no meio do povo. No capítulo 8, versículo 6, a palavra de Deus diz que houve oração. No capítulo 9, a palavra de Deus mostra que houve confissão de pecados. Ainda no capítulo 9, versículo 2, diz que o povo renunciou práticas pecaminosas da sociedade. E no capítulo 10, nós percebemos que houve uma renovação do compromisso de andar segundo a vontade de Deus. É sempre assim, um verdadeiro avivamento sempre começa com a dedicação ao estudo e à observância da palavra de Deus. O tópico número 4 diz que o ensino foi maravilhoso. Nosso comentarista continua: o povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar. O ensino foi maravilhoso devido ao efeito que causou. A palavra de Deus, quando foi lida naquele momento, penetrou no coração como uma afiada espada de 2 gumes, como está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Talvez muitos que ali estavam há muito tempo não ouviam a lei ser lida como foi lida naquele momento. Provavelmente muitos que ali estavam nunca ouviram a lei ser lida daquela forma. Quando eles ouviram Esdras expor a lei, explicar a lei, a palavra de Deus diz que eles começaram a chorar por causa da consciência da transgressão que haviam cometido. Mas Jesus ensinou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Diante do choro daqueles que estavam ali, Esdras e Neemias trouxeram palavras de conforto, de consolo, palavras de graça da parte de Deus, e a Bíblia diz que eles se alegraram, que eles festejaram, certamente cônscios da misericórdia que há no Senhor. Onde há lágrimas de arrependimento pelo pecado, haverá consolo que resultará em alegria pelo perdão. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. O ponto número 3 da nossa lição diz o seguinte: a palavra de Deus deve ser ensinada. O objetivo desse ponto é asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. O tópico número 1 diz: Deus ordenou que a palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 até o 12, nós encontramos ali Moisés exortando os sacerdotes, ensinando os sacerdotes a lerem a lei de 7 em 7 anos diante do povo.
Ou seja, uma das funções do sacerdote era exatamente manter o ensinamento da palavra de Deus para o povo. O povo que precisava andar na vontade de Deus, precisava conhecer a vontade de Deus. E o sacerdote era o responsável por isso. Mas não somente os sacerdotes têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz também em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus no tempo da lei, no tempo de Moisés, também era dos pais. Eles tinham a responsabilidade de ensinar seus filhos os preceitos do Senhor. E hoje não é diferente. Nós não podemos deixar a responsabilidade de ensinar os nossos filhos com as tias da escola dominical ou com o pastor. O principal responsável por ensinar, por discipular os seus filhos são os pais. Esse é um mandamento do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina o menino no caminho em que deve andar. Então, papai e mamãe, é um dever ensinar os nossos filhos a trilharem o caminho do Senhor. Caro professor, eu acredito que é uma ótima oportunidade para que nós possamos enfatizar essa questão de pais ensinar seus filhos. O tópico número 2 diz o seguinte: Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que os seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que eles tinha ensinado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20 diz o seguinte: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, a palavra de Deus é um instrumento com o qual se forma um verdadeiro discípulo de Cristo. A palavra mateteis, usada aqui para discípulo, não significa apenas aluno. Discípulo não é apenas um aluno. Discípulo é alguém que aprende e que segue aquele que lhe ensinou. O tópico número 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. O apóstolo exortou o jovem pastor Timóteo, seu aluno, seu discípulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, ele exortou: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. O apóstolo Paulo não abria mão da pregação da palavra de Deus. Ele disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, que não se envergonhava do evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo acreditava que somente através da fidelidade ao ensino da palavra poderemos contemplar a quarta geração do nosso discipulado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele escreveu o seguinte para Timóteo: E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Esta é a força que há no ensinamento da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus nos leva a ver o discípulo do discípulo daquela pessoa que nós discipulamos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa,
Que Deus nos ajude a amar, aprender e ensinar a palavra de Deus. Vamos ao quarto ponto da nossa lição. Resultados do ensino da palavra de Deus. O objetivo deste ponto é elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. O primeiro tópico diz o seguinte: o ensino da palavra gera temor a Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, citado pelo nosso comentarista, diz claramente: ajunta-me o povo e os farei ouvir minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Capítulo 8 de Deuteronômio ainda, versículo 6, diz claramente: guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Esses dois textos não precisa ser explicado, eles claramente mostram a relação que há do temer a Deus com o ensino ou com o aprender a palavra do Senhor. Mas Provérbios capítulo 9, versículo 10 ainda diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O tópico número 2 diz: o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Segue o nosso comentarista. Essas normas dão formas às manifestações da nova vida daquele que se converte, daquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 diz: porei meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Veja que há uma relação muito grande entre Deus colocar o seu espírito em nós, nos conceder o seu espírito, e a obediência firme aos decretos e às leis do Senhor. Por isso que, para isso acontecer, é necessário que conheçamos as leis do Senhor. Jesus, uma certa vez, disse que o Espírito vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. Isso está escrito em João capítulo 14, versículo 26. Eu costumo dizer que não há, de forma alguma, cristianismo sem a palavra de Deus. Não pode haver cristão fiel sem a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o crente nasce pelo poder do Espírito mediante a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O cristão não apenas nasce pela palavra, mas ele precisa da palavra para viver. A palavra de Deus diz que ele precisa da graça e do conhecimento para poder crescer. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, o nosso comentarista cita 5 manifestações na vida daquele que vive pela palavra. Primeiro, letra A, o crente é honesto. Letra B, o crente não mente. Letra C, o crente não rouba. Letra D, o crente é exemplo de moralidade e de pureza. E letra E, o crente não é um difamador, não dá falso testemunho. O tópico número 3 diz: o ensino da palavra dá conhecimentos. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, meus irmãos, se nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, estudemos, amemos, meditemos na palavra de Deus, sejamos como aquele homem bem-aventurado do Salmo 1. Salmo 1, versículo 2 e 3 diz o seguinte: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Que o Senhor nos abençoe a ser esse homem bem-aventurado. Que o Senhor nos ajude a amar cada dia mais a sua palavra, a ter prazer em aprender e se dispor a ensinar em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo e eu quero agradecer a você que até agora esteve assistindo e fazer uma convocação. Preciso da sua ajuda para que possamos divulgar o nosso canal e para isso basta que você deixe um like para esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com os demais professores que você conhece e que certamente poderá ser ajudado de alguma forma pelos vídeos do nosso canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.